Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no final do capítulo 4. Essa é a última perícope, a última porção do capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 36 e já vamos entrar um pouco hoje pelo capítulo número 5 também. Atos 4, 36. A palavra do Senhor nos diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-no ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Amém. Palavra do Senhor, divinamente inspirada, inseriu essas duas cenas, esses dois relatos, nesta sequência de textos do livro de Atos. Nós temos acompanhado desde o começo da exposição do livro de Atos, que esse é um livro que tem um versículo que é a dobradiça, é o versículo a partir do qual o livro se desenvolve, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Quando o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós lemos ali no capítulo 2 o derramamento do Espírito Santo na vida daqueles homens e mulheres que foram alcançados pelo Senhor. E como línguas de fogo desceram ali, e eles passaram a falar em outras línguas e eram compreendidos por pessoas de outros lugares. O poder de Deus manifesto na proclamação da palavra. Segue a cena, Pedro então prega a respeito daquilo que havia acontecido, dizendo: eles não estão bêbados, mas estão proclamando as verdades de Deus e fazendo ser cumprida a profecia lá do Antigo Testamento, que dizia que nos últimos dias o Espírito seria derramado. A próxima cena, nós vemos Pedro e João, num dia aparentemente comum para eles, mas não para Deus, porque tinha na agenda dele uma cura maravilhosa, e eles são então levados por Deus a entrar no templo e encontram com aquele homem coxo, e esse homem é curado. Uma grande multidão aflui para aquele lugar, e eles começam novamente a pregar a palavra de Deus e falar sobre a ressurreição de Jesus e o poder da ressurreição. Muitos ficam maravilhados, creem, se prostram. O número de convertidos, de crentes, aumenta.
mas o número daqueles que passam a não só desconfiar, mas também a perseguir aumenta, e eles prendem Pedro e João. Eles são levados à prisão, passam a noite lá, depois eles saem da prisão, eles são liberados debaixo de ameaças, vão até a igreja ora por eles e fala: Senhor, dá-nos ousadia. O lugar tremeu e a igreja se encheu de grande temor naquele lugar, porque a presença de Deus se manifestou. E aí então esses dois textos que nós vamos ler agora, que nós acabamos de ler, são textos também que, pela graça de Deus e pela inspiração de Deus, o evangelista Lucas decidiu registrar. E ele registra nessa organização que Deus faz duas situações que contrastam uma com a outra e que precisam nos despertar e nos chamar a atenção. A primeira situação, o primeiro testemunho ali apresentado é o testemunho de Barnabé. O nome dele original não era Barnabé, era Josué, mas ele era chamado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. E ele tem outras aparições no livro de Atos, e ele é aquele que estendeu a mão para Paulo quando ele se converteu. Ele é aquele que era um encorajador de Paulo, o consolador, e ele era aquele que socorria aqueles que estavam necessitados, como um bom exemplo daquilo que nós ouvimos na semana passada sobre a igreja que se importava com as necessidades uns dos outros. Esse é o primeiro elemento dessa dobradinha de contraste, Barnabé. O segundo elemento é um casal, Ananias e Safira, que tem algumas coisas muito parecidas também com Barnabé. Barnabé, diz a palavra de Deus, que ele vendeu uma propriedade. Ananias e Safira também venderam uma propriedade. E Barnabé, ele pegou aquele dinheiro e trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. E colocou aquele dinheiro ali. Ananias e Safira também pegou o dinheiro e também depositou aos pés dos apóstolos. Mas, entretanto, essa é a primeira palavra, a primeira conjunção coordenada adversativa registrada no capítulo número 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, ele está dizendo: olha, vai começar uma história, um relato, uma cena que faz contraste com a anterior. Eles trouxeram o dinheiro, mas não trouxeram integralmente. Trouxeram apenas parte. Até aí não há problema algum, pecado nenhum. O problema é que eles disseram que trouxeram valor integral, mas trouxeram apenas uma parte. E o versículo 8 do capítulo 1, recebereis poder, o poder de Deus novamente se manifesta, e sereis minhas testemunhas, testemunha do poder de Deus. E ali então, Pedro, ele fala com Ananias de forma bem direta e assertiva, informando o que tinha acontecido, aquilo que o Espírito Santo o tinha revelado. E ele fala com Ananias: por que você permitiu, deu autorização, abriu brecha, o seu coração, a sua mente, para que Satanás enchesse o seu coração e mentisse ao Espírito Santo como se isso fosse possível? Não é verdade que se você tivesse segurado aquele valor, ele não seria seu? Não há nenhuma lei na igreja dizendo: olha, venda tudo que você tem e tragam. Não, quem fazia isso fazia porque a lei do Senhor estava gravada no seu coração e com liberalidade, com generosidade eles traziam. Mas não havia uma obrigação, imposição, não. Eles traziam por amor. Então Pedro diz: olha, você não era obrigado a trazer. E você nem era obrigado a trazer tudo. Mas uma vez que você trouxe e diz que aquele valor era o valor integral, você está mentindo. Você trouxe aos pés dos apóstolos. Você parece honrar a Deus, parece reconhecer as autoridades, mas você está mentindo. E ele diz: você não está mentindo para homens, mas está mentindo para Deus. E diz a palavra do Senhor que, ao ouvir essas palavras, Ananias imediatamente caiu morto. Caiu morto naquele lugar.
Pedro não falou, você vai morrer. Pedro não falou, você vai pagar caro por isso. Ele apenas informou o que estava acontecendo ali. Segue a palavra do Senhor dizendo que passadas aproximadamente quase 3 horas, chega a esposa de Ananias, que nós já sabemos, o texto nos mostrou que ela estava ciente do combinado, do acordo, da mentira, do pecado. E ela chega ali sem saber o que tinha acontecido, que Ananias havia morrido e que tinha sido levado para ser sepultado. E então, Pedro lhe dá uma oportunidade e pergunta para ela, foi por esse valor integral que vocês venderam a terra de vocês? E ela confirma, no conluio combinado, do pecado que ela tinha com o marido dela. Foi isso mesmo. E diz a palavra do Senhor que ela no mesmo instante cai aos pés de Pedro. E então, aquela cena daquelas 2 pessoas caindo mortas ali e tendo recebido a sentença imediata de Deus, gerou na igreja grande temor. Grande temor. E essa é uma expressão que é repetida 2 vezes nesse texto. Lembrem, já falei sobre isso e quero reforçar. Toda vez que uma expressão, um termo, uma palavra aparece mais de uma vez, há uma intenção da palavra de Deus de nos chamar a atenção. Versículo 5 diz, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. E o versículo 11 repete, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Há um detalhe importante nesse texto. É a 3ª vez no Novo Testamento que a palavra igreja aparece e a primeira vez no livro de Atos que nós vamos ler a palavra igreja. O Senhor está dizendo, a igreja é o lugar onde há temor e tremor do nosso Deus. Daqueles que foram alcançados pela graça, daqueles que foram amados de forma incondicional, mas que têm consciência de que antes da boa notícia da graça do Evangelho, vem a má notícia da situação terrível do nosso pecado e da condenação que nós merecemos. Por isso houve grande temor, não só para a igreja, para aqueles que se reuniam, que congregavam, mas também para todos aqueles que viam o testemunho da igreja. A igreja é um lugar de temor e tremor diante de Deus. Completamente fulminados, porque Deus, na sua santidade, na sua santa ira, não suporta o pecado. E só não somos fulminados porque o Senhor nos olha através das lentes do sangue de Jesus. Esse texto, apesar de nos trazer notícias tristes a respeito da igreja, nos traz também uma maravilhosa notícia a respeito da graça de Deus, que nos ajuda a lembrar da seriedade do que nós vivemos. Caráter ou reputação? O que é mais importante na vida da igreja? Versículo 36, voltando ao começo, nós vamos ler sobre Barnabé. Barnabé diz em Atos capítulo 11, versículo 24, que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Barnabé, ele tinha um bom testemunho. De tal maneira o seu testemunho era bom, era aprovado, que a própria liderança, os apóstolos, e não apenas o povo, o chamavam de filho da consolação. Era um homem íntegro diante de Deus. Ele era perfeito? Não. Ele não tinha, a gente pode pensar que ele não tinha pecado? Não, ele tinha pecado. Mas era um homem que quando pecava com temor e tremor se rendia aos pés do Senhor e falava, Senhor, eu preciso da tua graça. Então ele era reconhecido como um bom testemunho, ele tinha uma boa reputação, um bom testemunho. Mas mais do que apenas uma reputação, ele tinha caráter. Aquilo que ele mostrava ser, combinava e harmonizava com aquilo que ele realmente era. Reconhecido pela comunidade, reconhecido por aqueles que observavam a sua vida, como José das Consolações. E o testemunho do crente, ele é muito importante, nós precisamos ficar atentos a isso, sobre como é o nosso testemunho. De nós não é esperada a perfeição, não ache isso. Barnabé não era perfeito, ele não é o perfeito modelo é Jesus.
Mas o nosso testemunho precisa apontar para uma igreja rendida aos pés do Senhor, que reconhece com temor e tremor que só continua de pé pela graça de Deus. Uma igreja que fala: Senhor, ajuda-me a ser testemunha viva, a carta viva do Senhor, do teu amor, da tua graça, que eu não queira parecer um super crente, que eu não queira parecer alguém que não tem problema, que não luta com pecados, com pensamentos conflitantes na mente, no coração, mas Deus, dá-me graça, para que eu seja um exemplo de um crente rendido aos teus pés. Essa era a vida de Barnabé. E ele era também um homem que se importava, e nós já falamos sobre isso, com as necessidades dos outros. Ele vendeu o seu campo e trouxe o valor e colocou aos pés dos apóstolos. Ele se importava, ele reconhecia a autoridade, ele era sensível ao sofrimento dos seus irmãos. E ele fala: eu já vivo com mais do que eu preciso, quero trazer aos pés do Senhor. Isso era um bom testemunho. Ele se alegrava em viver a realidade da palavra do Senhor, que diz: é mais bem-aventurado, é mais feliz dar do que receber. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim também a nossa igreja caminhe nesse sentido e nesse sentimento, nessa certeza. Deus, eu quero, em nome de Jesus, ser sensível à necessidade dos meus irmãos. Eu quero reconhecer a liderança que o Senhor tem colocado diante de mim e dizer: a gente está junto, a gente caminha junto, a gente crê na visão que o Senhor tem dado, vamos junto. E assim é o exemplo de Barnabé, que aponta para Jesus, aquele perfeito modelo, em quem não há nenhuma variação, nenhum pecado. Aquele que se entregou por nós e satisfez a maior necessidade que nós temos na nossa vida, que é de nos encontrarmos em paz com o nosso Criador. E que reconheceu a liderança de Deus ao enviá-lo nessa missão de morrer pelos nossos pecados. Mas o contraste está aqui, bem claro, diante de nós. A palavra entretanto precisa nos chamar a atenção. Se Barnabé era esse bom exemplo de integridade, de uma boa reputação, de um bom testemunho, mas não só disso. A preocupação de Barnabé era com seu caráter. O caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. O caráter é aquilo que você é dentro da sua casa. Quando você está com fome, quando você está cansado, quando você chegou do seu trabalho cheio de problema e a sua família vem trazer mais desafios, e a forma como você vai reagir nesse momento vai mostrar o seu caráter, quem você é, a sua integridade, vai mostrar se você é inteiro ou se você é dividido, se você é apenas uma aparência nos dias de domingo, nas situações de tranquilidade, mas nos momentos de aperreio, de lutas, de esmagamento, você mostra outra pessoa. Você revela que dentro do seu coração tem outra coisa. E Ananias e Safira são esse exemplo daquilo que nós precisamos olhar para o nosso coração e falar: Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso confessar, irmãos, a gente vai preparando a mensagem, o sermão, a partir da segunda-feira, lê o texto, estuda, vai no original, compara as versões e tal, faz algumas anotações, e no comecinho da semana eu preciso confessar. Eu falei: Deus, eu sou Barnabé, olha aí, bom testemunho, a igreja me ama, que legal, estou pregando. Mas durante a semana o Espírito Santo vai trabalhando e vai falar: André, você é Ananias e Safira. André, a glória não pode ser nem um pouquinho sua, a glória é toda minha. E meus irmãos, eu já quero dar um spoiler do fim da mensagem. Nós todos somos Ananias e Safira. Nós todos. E nós precisamos corar de vergonha, com temor e tremor, nos prostrar diante do Senhor e falar: Deus, tem misericórdia. Se eu não faço igual ou pior do que eles, é pela tua graça, não é por causa do meu esforço. O herói aqui não é Barnabé, o herói não é o seu líder, mas o único herói, o exemplo, o modelo a ser seguido, e não a ser seguido apenas, mas a mover em nossas vidas uma transformação, é o Senhor Jesus. Esse texto aponta para Jesus quando diz que a igreja encheu-se de temor, grande temor. Mas a vida de
Ananias e Safira precisa nos despertar a olhar com temor e tremor para a nossa própria vida. Ananias e Safira eram um casal que eles se preocupavam mais com a aparência do que com a sinceridade do coração. Os versículos são parecidos. Barnabé vendeu o que possuía e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira também depositou aos pés dos apóstolos. Mas é claro, logo no versículo 2, a contradição deles. Mas eles retiveram a parte do dinheiro e Safira estava ciente disso. Meus irmãos, esse versículo mostra para a gente que é natural do ser humano se associar com outro no pecado. É fácil, a gente não precisa fazer esforço. Mas quando a gente, com temor e tremor, exorta o nosso irmão e fica firme diante do pecado, a glória precisa ser dada a Deus. Ananias e Safira deixaram que o coração dele fosse cheio por Satanás. Versículo 3 diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? E assim ele tem feito desde o Éden, desde o capítulo 3 de Gênesis, quando ele enche o coração e a mente de Adão e Eva, dizendo: olha, vocês podem mentir para Deus, vocês podem ser mais do que Deus, vocês é que decidem o que vocês querem ser, comam a árvore que você quiser, o fruto da árvore que vocês decidirem, façam do jeito de vocês, não do jeito de Deus. E eles, tendo deixado que Satanás enchesse o coração de orgulho, a raiz de todos os males, de todos os problemas, se juntam para parecer espirituais. Esses dois textos, volto a dizer, estão juntos para nos mostrar esse contraste. Nós olhamos para esse texto e vemos um casal deliberadamente se associando e falando: nós aprovamos a mentira. Nós deixamos que o orgulho enche o nosso coração e que a aparência de santidade se espalhem. E assim como falavam de Barnabé como o filho da consolação, que falem também da gente, que a gente receba um pouco de glória, afinal, nós vendemos e trazemos o dinheiro. Meus irmãos, o Senhor, diz a palavra, que Ele não se importa, nem se impressiona com a aparência, mas com o nosso coração. Ele está olhando o nosso coração. Quando o profeta chega na casa de Davi para ungir Davi, ele procura entre todos os irmãos, aquele que o Senhor tinha dirigido. E aí ele procura o primeiro, o segundo, o terceiro, e não é esse. Haviam acabado todos os irmãos ali na casa de Jessé, e ele pergunta: não tem mais nenhum? Ele fala: não, tem o Davizinho. Ele está lá no campo, manda buscar, fedendo a ovelha, mal enjambrado, a aparência não era de um rei, mas Deus viu o coração de Davi, e Ele quer ver, e Ele vê o nosso coração, Ele não se impressiona com a nossa aparência. E o Senhor nos conhece no íntimo, no nosso pensamento, nas nossas ações e nas nossas reações, sejam elas exteriores, da boca para fora, das mãos para fora, mas especialmente no nosso coração. Você não matou o seu irmão por temor de Deus, mas no seu coração você fez isso. Você elogiou com a sua boca, mas você desprezou no seu coração. Você disse uma meia-verdade porque temeu os homens. E assim, essa é a nossa caminhada. O Senhor tem misericórdia de nós e por isso nos permite continuar vivos e andando, ainda que olhe e veja o nosso imperfeito coração, manchado e deteriorado pelo pecado. Já salvo, ainda nesse processo de santificação, mas ainda não perfeito. Se nós viemos aqui, o Senhor nos trouxe e a graça dele está sobre as nossas vidas. E a graça do Senhor nos revela, nos mostra. Eles estavam cientes disso. Eles se importavam mais com a aparência, em parecer
piedosos. Se a gente olha com sinceridade para a nossa vida, para o nosso coração, será que a gente cora de vergonha diante de Deus e fala: Senhor, eu gosto dos elogios. Senhor, eu fico melindrado quando me criticam. Senhor, eu sinto falta daquele elogio, daquele encorajamento quando eu faço uma coisa certa. Deus, deixa eu ser sincero diante do Senhor. Eu não quero mentir para o Senhor. Deus, eu me importo com a aparência. Todos nós nos importamos. Tem duas frases que têm me acompanhado. Primeiro, já falei sobre elas. Você precisa orar mais. Todos nós precisamos. Se você tem arrepio quando escuta essa fala e fala: não, já ora o suficiente, é porque você não entendeu o que significa oração. E a segunda frase é: você e eu precisamos ser mais humildes. Precisamos. A tendência natural do nosso pecador coração é arrastar para a gente a glória que é só do Senhor. Eles se importavam mais com as aparências e deixaram que o coração deles se enchesse de pecado, de orgulho, a raiz de todos os males. A palavra do Senhor nos diz também, no versículo 2, que Safira estava ciente disso. Meus irmãos, aqui há um ensinamento, um princípio da palavra de Deus, que a cumplicidade do pecado, ela nos torna também responsável por ele. Nós somos um corpo, uma família. Se eu vejo o meu irmão, a minha irmã, em pecado, caminhando a passos largos para o abismo da perdição, e eu nada faço, eu sou responsável por isso e eu me torno cúmplice desse pecado, igualmente responsabilizado por ele. Se nós de fato queremos ser uma comunidade acolhedora, significa dizer, nós acolhemos e juntos nos prostramos aos pés do nosso Redentor. Nós somos imperfeitos. E é pela graça de Deus que Deus nos usa para denunciar o pecado, para apontar o erro. E talvez isso traga desconforto para você. E talvez alguém fale assim: se é assim nessa igreja, esse é o último dia. Mas, meus irmãos, nós temos convicção da parte de Deus que esse é o tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos, profundos, significativos, verdadeiros, que não simplesmente fazem vista grossa para o pecado, mas com temor e tremor oram uns pelos outros e falam: meu irmão, minha irmã, a gente não pode continuar caminhando dessa forma. Eu não sou perfeito, eu fui alcançado pela graça, mas eu não posso ser cúmplice desse pecado. Pecado é pecado, precisa ser chamado de pecado. A gente não pode dar desculpa justificativa. A gente não pode jogar para o outro a responsabilidade, porque afinal era oportunidade, porque afinal... Não, meus irmãos. No final das contas, quem assina o cheque pelo seu pecado é você, sou eu. A gente não pode querer jogar a culpa para o outro. E quando nós somos cúmplices, somos igualmente responsabilizados. Ananias e Safira nos mostram isso. A graça de Deus nos revela isso. Próximo ensinamento, mostra para a gente ali no versículo 3, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Já entendemos a dinâmica. Ele não era obrigado a trazer tudo, mas uma vez que ele afirmou que estava trazendo tudo, por que ele trouxe só uma parte? Por que deixar o coração dele se encher de orgulho? E no final do versículo 4 nós lemos: você não mentiu para os homens, mas para Deus. Você trouxe diante dos pés dos apóstolos o dinheiro. Aparentemente você está reconhecendo a autoridade dos seus líderes, mas você não está. Porque você, quando reconhece a autoridade, você não está apontando para o líder, mas para Deus, que o imbuiu e investiu de autoridade. E eles, juntamente, em acordo, mentiram. E esse é um ensinamento tão profundo da palavra de Deus para as nossas vidas. A mentira sempre traz morte
para o meio do povo. Sempre. A meia-verdade, a omissão, um jeitinho elegante de dizer mentira. Mentira. Ela sempre vai trazer morte para o meio do povo. Nesse caso, pela graça de Deus, trouxe uma morte física, instantânea ali. Mas em nossas vidas nós sentimos o sabor da morte na nossa vida quando nós mentimos, porque nós não mentimos para o homem, nós mentimos para Deus quando nós mentimos. E se em nossa vida, em nossa caminhada, a gente tem convivido com mentiras, era só um jeitinho de não ofender a pessoa. A verdade, às vezes ela dói, ela fere, mas ela cura e fortalece. E o Senhor nos convida a, como uma comunidade acolhedora de relacionamentos profundos, vivermos relacionamentos de verdade. Sem verdade no nosso meio, seremos um clube, um grupo de pessoas que se reúne ao redor de uma palestra de curiosidade. Mas o nosso Senhor é o Deus da verdade. Ele próprio fala a respeito dele mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E se há mentira em nosso meio, se há jeitinhos da gente tentar resolver as coisas que não considerando a verdade, nós precisamos, com temor e tremor diante de Deus, confessar o nosso pecado. Talvez você precise procurar alguém e pedir perdão para ele, para ela. Falar: meu irmão, minha irmã, perdoe. A responsabilidade é minha por causa da mentira. Eu fui covarde, eu fui medroso. Eu desprezei você. No final das contas, a mentira é a expressão do orgulho que enche o coração do ser humano, que diz: Deus, eu é que sei o que é melhor para a minha vida. Por isso, Pedro diz: você não mentiu para os homens, mas para Deus. Você mentiu ao Espírito Santo. Meus irmãos, é até uma incongruência lógica. Como mentir para aquele que sabe todas as coisas? O coração deles e a mente amortecida não conseguia perceber isso. E se há mentira na minha vida, Senhor, tem misericórdia. Porque quando há mentira, há morte no meio do povo. E a vida do Senhor não flui. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, é aquele que quando andava no nosso meio, o Senhor Jesus, e vinha um leproso até ele, o que as pessoas faziam normalmente era se afastar do leproso, porque ele representava uma doença física, mas também espiritual. Mas o Senhor Jesus é aquele que é o autor da vida e da verdade, e em vez do leproso passar a doença para Jesus, Jesus é quem passava a cura e a restauração para o leproso. Por isso eu creio que se há mentira em nosso meio, o Senhor Jesus soberanamente continua reinando nessa igreja e há de, em nome do Senhor, trazer restauração, cura e vida para as nossas vidas. Versículo 5 e versículo 11, nos dirigindo já à última parte da nossa mensagem, diz, segunda frase do versículo 5 diz: sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. É o que diz Atos 1:8. O poder de Deus se manifesta, os dois caem mortos e são levados. Não, Deus não foi duro demais. Esse é o juízo, a condenação que todos nós merecemos, não fosse a graça de Deus. Não foram apenas Ananias e Safira que receberam condenação e morte imediata. Existem outros exemplos na palavra de Deus que nos apontam ali no livro de Samuel. O 1 Samuel fala de Ofni e Finés.
No capítulo 4, 17, os filhos do sacerdote Eli, que por tratarem as coisas de Deus, sem temor e tremor, são consumidos e morrem, e o temor se apodera daqueles que estão ao redor. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 7, fala de Uzá, um homem que estava ali acompanhando aquele trajeto em que a arca do Senhor era conduzida e os bois tropeçaram, e ele encosta na arca sem temor, sem reverência, e imediatamente também é consumido. Meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência de que se não fosse pela graça e pelo sangue de Jesus, nenhum de nós sequer teria chegado até esse lugar. O que nós merecemos, a começar em mim, é ser fulminado por Deus. Eu e você somos Ananias e Safira. Nosso coração luta. E se você tem caído em algum pecado, em alguma mentira, se o orgulho tem enchido o teu coração, se você tem tomado decisões que desagradam o Senhor, que o Senhor enche o teu coração de temor diante dEle, para que possamos confessar, nos chegarmos diante do trono da graça de Deus e encontrarmos auxílio, socorro. Mas reparem, o texto não diz, cheguem-se diante do banquinho, da cadeira, do teu brother, do teu chegado, nem do teu considerado, mas chegue-se diante do trono com temor e tremor. Diz a palavra de Deus que todos os que souberam do que tinha acontecido ficaram cheios de temor. E o temor se apoderou do coração e da mente, não apenas daqueles que eram da igreja, mas diz daqueles que ouviram falar destes acontecimentos. O negócio é sério. Com Deus não se brinca, não se zomba de Deus. E o Senhor, que trouxe essa igreja para esse lugar de temor e tremor, continua a fazer muitas coisas. O próximo versículo 12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Meus irmãos, nós temos orado por um avivamento. Sim, se do plano e da vontade do Senhor for sinais e prodígios que glorifiquem única e exclusivamente o nome do Senhor. Mas de gente crente, nós oramos para que o avivamento sobre a igreja presbiteriana da Barra seja derramado, de gente que tem profundo temor diante de Deus, que chega ao trono e fala: Senhor, eu sou pecador, eu não mereço, eu tenho consciência de quão grande é o teu amor, quão grande é a tua graça e a tua misericórdia na minha vida. E eles, cheios do temor do Senhor, têm pela primeira vez registrado ali que sobreveio grande temor a toda a igreja. Eles não estavam preocupados com a reputação deles, com a aparência deles, com crescerem, serem reconhecidos como uma igreja que tem uma estrutura física maravilhosa, não. A preocupação era da integridade, do temor diante de Deus. Que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que leva a sério as coisas de Deus. Se há pecado na minha vida, na sua vida, precisa ser confessado hoje. Hoje. Mas não é pelo poder da articulação, da oratória do pregador, mas senão pelo mover do Espírito Santo em nossas vidas. Para que a gente, com temor e tremor, possa adorar o nosso Deus e olhar para esse texto e falar: Senhor, louvado seja o teu nome. A graça do Senhor os visitou e nos visita nessa manhã, dizendo: vem, meu filho, quebrantado, arrependido. Lembre-se da primeira pregação de Jesus, arrependam-se. Lembram-se da primeira pregação de Pedro, arrependam-se. E só nos arrependemos, nos aproximamos e nos aquietamos e nos prostramos aos pés do Senhor,
quando reconhecemos, consideramos a seriedade, com temor e tremor, diante de quem nós estamos, em nome de Jesus.